E esses equipamentos domésticos, pode ser até esses de comercial leve, no passado eram equipamentos que não dava tanto vazamento de gás que nem dá hoje. Você pegava os freezer, os expositores, Tinha não muito dava cobre, né, tanto, Lucas? é muito cobre, era O aço muito carbono do condensador, ele era um aço carbono com uma espessura maior, então no umas litoral, paredes lógico, com problemas, grossas. né, mas São Paulo, Curitiba, norte do Paraná, que você não tem ali, interior de São Paulo também, que é bem seco, né? É muito Sim. tranquilo. Agora a gente vê uma realidade totalmente diferente. A gente se depara, não existe equipamento que você pode indicar para um cliente, né? Você pode indicar uma JJ, uma IHT, né? Uma Eletrofrio. Esses equipamentos eles dão vazamento Sim. muito precocemente. E o É, cliente às vezes fica na mão. No passado isso acontecia, mas com equipamento que já estava meio surrado, abandonado, ferrugem, e etc. tinha Mas era conserto, né, muito difícil. Lucas? Tinha conserto, você trocava evaporador, você trocava tudo, né? Tudo era acessível, né? E E tinha, essa tinha evaporador eu me lembro que tinha evaporador original e tinha o Metalnac. Lembra do Metalnac, o paralelo? não lembro O Lucas é mais dessa. novo, né? Mas tinha fábrica de evaporador paralelo. Então você tinha lá, por exemplo, o evaporador original da Consul e da Prosdóximo, né? E daí tinha, se você não quisesse, tinha o paralelo, que ele era mais feio, era mais rústico, né? Mas Sim. tinha. Então, Mas dava, né? o painel você trocava da porta e por aí ia. Cara, uma curiosidade, título de curiosidade para vocês. Recentemente eu fiz um refrigerador de 1959, tá? Certo. Putz. Passei por compressor mais novo, mas tava zero. Zero, zero, uma frigideira. Tá até no Instagram lá, zero. Por título de curiosidade, era canaleta, né? A tubulação era toda acessível através de uma canaleta. Eu tirei de curiosidade para ver como estaria, né? Ela tem uma emenda de cobre com alumínio, mas o alumínio é uma parede muito rígida, certo? Ele não tem nem ponto ainda de corrosão. E é uma geladeira que vai rodar mais 60 anos, tranquila, 63 anos, assim, Ah, mas, cara, dando é acesso uma fácil. construção Chegou a vender ela, Fabrício, ou não? do cliente, meu filho, é uma cliente de um pouco Ah, mais de idade, se eu falar de vender, ela pega meu pescoço. não, Tá não, não. Eu doido. pensei que você comprou para você. É que Não, o gerador tem um mercado grande, sabe? Quem reforma. sim, Tem. É um Isso mercado. vale uma nota. Uma vez teve um cliente nosso, ele comprou, ele mandou nós reformar um refrigerador desse e mandou pintar de laranja. Para quem não sabe, os táxis de Curitiba são laranja. Eu falei, mas que diabo, pintar de laranja, troço mais feio do mundo. Pintamos de laranja, né? O seu Juvenal lá é um pintor muito bom, trabalhou na fábrica da Prosdóximo, tudo. Daí, beleza, pintamos de laranja e tal. Até que ficou bonito, ficou legal, assim. Cara, quando eu cheguei no apartamento do cara, uma cobertura no Batel, né, que é um bairro nobre aqui de Curitiba, uau, aí eu entendi porque era laranja. O cara É. fez a decoração, entende? Ficou retrô, né? muito, muito legal. Daí deu problema no termostato na época. E nós ia ter um problema com o botão. Era um termostato totalmente fora de padrão, não era o termostato o Robert Shaw ali. Daí eu não ia conseguir fazer. Na época era mais difícil. Hoje eu faria, né? Mas na época a gente era mais limitado com ferramenta, ainda mais em Curitiba, não tinha acesso à tornearia, nada. Eu já vi que ia dar merda, porque você não ia conseguir, desculpa o palavrão, hein, pessoal. Eu vi que não ia conseguir colocar o botão no Tranquilo. termostato, né? O que eu falei para o cliente? Bem no começo dos full gauge, eu falei, vamos colocar um controlador digital, mas lá atrás, do lado do compressor. Você não vai pôr um controlador digital num refrigerador antigo. Eu usei realmente o controlador como um termostato, só isso. E coloquei lá do lado do compressor. Cara, ficou perfeito. O cara ficou muito Fica. feliz, sabe? Ficou muito legal. E a gente vê essa evolução, né? Por exemplo, eu já vejo muitos alunos, muitos mecânicos, muitas postagens de gente que remove termostato e já coloca controlador. Ficou Sim. prático esses Sim, controladores, não só Fugauge, como outros que tem por aí. Ah, resolve. não acho esse termostato, não consigo identificar qual adaptar. Meu, põe um controlador, cara. Em Curitiba, eu fui um dos Conversa. primeiros. Provavelmente foi o primeiro em Curitiba a disseminar o uso dos Fugalge aqui, sabe? Isso anos 90 ainda. Eles começaram em 86, né? E o que acontece? Eu lembro que tinha um cliente que ele estava cansado de quebra de compressor num expositor de bebida, pequenininho, um balcãozinho de bebida. E ele não Sim. aguentava mais de quebra de compressor. Ele falou, Edson, esse aqui é igual, não quebra, esse quebra toda hora. Aí eu fiquei lá uma hora e meia, vendo. E aí eu comecei a perceber o refrigerador que estava quebrando o compressor, ele estava tendo muita repartida. Ah, sim. Fica Liga, desliga, repicando, liga, né? desliga. E na época eu já fazia lá, estava fazendo faculdade no Cefet,
Falei, eu vou ler a documentação desse controlador da Fugalge aqui, né? Quando eu li lá, achei um parâmetro. Mínimo tempo de compressor desligado. Falei, opa! Temporizei lá para ele ficar pelo menos 5 minutos desligado, né? Para daí chamar o compressor de volta. Rapaz, passou em 6 meses, o cara ligou lá, mas só faltou colocar eu no céu, cara. Acabou os problemas dele. Lógico, e esses compressores domésticos eram um balcão muito pequeno. Então era compressor doméstico com capilar, né? Ele tem que equalizar as pressões de alto e baixo. Se não equalizar, não vai. Rapidinho ele quebra.